caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. E nesse especial, muito especial, já que conversamos recentemente com um padre diocesano, com o padre Eduardo, hoje recebo aqui no canal, com grande alegria, uma grande honra poder receber o Frei Marcelo Aquino, carmelita, né, Frei? Então, antes de mais nada, sua bênção. E Deus abençoe. Quem é o Frei Marcelo Aquino? Pedir para o senhor se apresentar, comentar tempo de caminhada, quem o senhor é, onde o senhor reside, e aí daí a gente parte o nosso bate-papo. Tá bom, eu sou o Frei Marcelo Aquino, eu sou natural de Salvador, na Bahia, mas resido em São Paulo. Entrei para a Ordem do Carmo em 2007 e em 2010 eu fiz noviciado. Em 2015 eu fui ordenado diácono. Em 2016 fui ordenado presbítero. Hoje eu voltei a morar em São Paulo, depois de ter passado por alguns outros estados, e exerço atualmente o ofício de capelão e diretor espiritual da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, ali no centro de São Paulo, ao lado do Poupa Tempo. Ah, certo. Então eu sei onde é. Facinho. Eu cheguei ao senhor através de um amigo, que é seu dirigente espiritual. Mas não é só ele que comenta. Não só as pessoas comentam do canal, mas muitos comentam porque vão à igreja. Mas aí sobre os detalhes dos porquês que o pessoal vai, a gente vai no decorrer. Agora, tem muitos detalhes aí que às vezes o pessoal fica muito confuso. Quando fala assim, o padre é religioso. Aí, mas como é que eu chamo? Por que eu chamo ele de frei e não de padre? E por que tem alguns que são frades e não são freis? Essa dúvida paira na cabeça de muita gente. Então, um frei é um padre? Ele sempre é um padre ou não? Alguns freis não são padres? Essa é a primeira dúvida. Um frei não necessariamente é padre. Por quê? Frei é o título que um religioso recebe. E você falou aí de frade e frei. Frade e frei é a mesma coisa. Frei é a abreviação de frade. Então, um frei, ele pode ser padre ou não. Eu, por acaso, sou frei e padre. Entendi. Mas eu podia ser apenas frade. Então, tem essa diferença. Agora, não tem problema, não é crime, se uma pessoa me chamar de padre, porque eu sou as duas coisas. Agora, existem religiosos que não gostam que chame de padre, gostam que chame de frei. Por mim, se a pessoa me chamar de padre ou de frei, eu não tenho nenhum problema. E aí, quando nós falamos dos religiosos, me parece, eu não sei se é verdade, eu sei que, por exemplo, no caso dos padres diocesanos, eles fazem filosofia, que é de 2 a 3 anos, e a teologia, que são 4 anos. O tempo para um religioso é maior ou é o mesmo tempo, é a mesma preparação? Geralmente, um religioso, ele demora mais tempo para ser formado. Por que demora mais tempo? Porque o objetivo principal da vida religiosa não é formar padres, é formar bons religiosos. Então, porque não é formar padres, a gente não vai direto para a ordenação depois que termina a teologia. Às vezes, o religioso, ele depois da teologia, ele já pode ser ordenado padre, primeiro diácono, depois padre, se ele já tiver feito outros cursos antes, que às vezes um religioso, ele pode fazer filosofia e terminou a filosofia, aí a ordem, a congregação dele pode dizer assim, nós estávamos querendo que você fizesse psicologia. Aí a pessoa vai e faz psicologia. Nós queremos que o senhor faça direito. E depois fazer teologia. Então, quando
fizer tudo isso, você vai ver que vai ser muito mais tempo do que o padre diocesano, né? Por exemplo, eu comecei a estudar teologia antes de entrar para o convento. Então, quando eu entrei para o convento, eu já tinha 3 anos e meio de teologia. Uhum. E aqui em São Paulo, que eu fiz 3 anos e meio na Bahia, né? De onde eu sou. Sim. E aqui em São Paulo, quando eu vim para cá, eu fiz quase 3 anos de teologia, ou seja, foi quase 6 anos de teologia ao todo, sem falar com a filosofia. Então, eu não fiz uma formação igual a dos padres diocesanos. Entendi. E isso não é só para quem vai ser ordenado, são para todos os religiosos, todos eles Para estudam. todos. Né? Às Entendi. vezes também a congregação, a ordem daquele religioso, pede para ele ir aprender, por exemplo, italiano. Então, você vai ficar 3 anos na Itália estudando italiano. Ou Uhum. então, 3 anos na Itália fazendo um curso de espiritualidade. Depois que você voltar lá, aí você vai aqui fazer a teologia. Então, tudo isso vai fazer com que o religioso tenha mais tempo de estudo do que o diocesano. Entendi. Assim, pro diocesano ele tem a paróquia que o bispo determina e ele fica lá, reside, ou se ele é um vigário, ele vai acompanhar o padre, mas amanhã ele pode ir para um outro local. O religioso tem um outro caminho. Quem coordena os religiosos, no caso dos padres, no caso dos freis? Ordenos religiosos não são os bispos. Os religiosos têm um superior próprio, que é chamado de provincial, aquele que governa a província. Né? Que a província é como se fosse uma diocese, só que a província não é, por exemplo, a diocese de São Paulo. Aqui em São Paulo é um caso particular, porque a arquidiocese de São Paulo é só a cidade de São Paulo. Uhum. As cidades que estão ao redor pertencem a outra diocese. Sim. E mesmo dentro de São Paulo, existem outras 3 dioceses, né? Que é a diocese de Santo Amaro, a de Campo Limpo e a de São Miguel. Então, dentro da cidade tem 4 dioceses, a arquidiocese de São Paulo e 3 dioceses. A província, ela não está restrita à cidade de São Paulo ou ao estado de São Paulo. A província é formada por estados, né? Então, a nossa província, ela compreende Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Brasília. Entendi. Então, não é um estado, não é uma cidade, mas é um grupo de estados. Então, o superior nosso, ele canonicamente, ele é chamado de ordinário sem caráter. O que significa isso? Que ele é como se fosse um bispo, só não tem as características de bispo. Ele não tem báculo, não tem mitra, não tem anel, não tem a cruz e nem tem a ordenação episcopal. Mas ele age como se fosse bispo, embora ele não possa ordenar ninguém, né? Uhum. Mas é ele que aprova quem vai ordenar e quem não vai. Entendi. Nossa, é bem diferente. Inclusive, uma outra coisa que o pessoal às vezes tem dúvida, e até por conta de conceito, porque quando nós falamos assim, a ordem religiosa possui um carisma. Existe hoje, talvez até por conta do que se fala muito dos carismas no sentido de dons do Espírito Santo, o pessoal confunde um pouco o conceito quando fala de carismas dos religiosos. Né? Então, o senhor pode explicar exatamente o que significa essa questão dos carismas dos religiosos? Eu vou tentar explicar, mas desde já eu vou dizer que explicar carisma é uma coisa muito difícil. Mas eu vou tentar aqui. Então, carisma, para a vida religiosa, carisma é um tipo de um chamado que a ordem, aquela congregação, aquela ordem tem. Uhum. Por exemplo, os franciscanos, o carisma deles é o quê?
cuidar dos pobres. Só que esse carisma, cuidar dos pobres, ele não está restrito aos franciscanos, porque todas as ordens e todas as congregações, de um jeito ou de outro, fazem alguma coisa pelos pobres. Então, existem, por exemplo, nós mesmos, carmelitas, o nosso carisma não é cuidar dos pobres. Nosso carisma é a oração. Oração, contemplação e serviço. Mas dentro desse tripé, cabe o serviço aos pobres. Nós temos uma obra muito grande que fica no Rio de Janeiro, chamada São Martinho, que é uma obra que trabalha com crianças carentes. Nós atendemos mais de 5.000 crianças carentes. Então, o carisma nosso, embora seja oração, contemplação e serviço, dentro desse carisma estão muitas outras coisas que nós desenvolvemos, né? Nós trabalhamos com casa de retiro, nós trabalhamos com educação, não só com atendimento às crianças carentes. Entendi. Então, cada ordem, cada congregação tem um carisma. Existe congregação que o carisma deles é o quê? Trabalhar com hospitais. Exemplo, os camilianos. Você já ouviu falar, né? Sim, sim. Que tem até a faculdade e hospital. Tem aqui na Diocese de Osasco. Por exemplo, os salesianos, né, de Dom Bosco. O carisma deles é educação. Só que não são só os salesianos que trabalham com educação, né? Existem muitas congregações que trabalham com educação, como, por exemplo, os jesuítas. E assim por diante. Então, o carisma é um serviço próprio daquela ordem que eles vão se debruçar sobre para poder fazer o trabalho acontecer. Entendi. Aí, vamos então entrar agora nos carmelitas. Vamos falar dos carmelitas. Porque, a começar, o que é o Carmelo? Então, o Carmelo é uma ordem toda singular. Primeiro, por quê? Porque ela é uma ordem que não tem fundador. Todo mundo conhece as ordens por causa de seu fundador, né? Os franciscanos, todo mundo, não precisa nem dizer quem foi que fundou os franciscanos. Foi uma pessoa chamada Francisco, que hoje é São Francisco, né? Os dominicanos, uma pessoa chamada Domingos, que hoje é São Domingos. Os carmelitas, eles não foram fundados por ninguém. O que aconteceu? No século XII, estava acontecendo na região da Terra Santa, né, da Palestina, as cruzadas. Sim. E vários homens, né, de vários lugares da Europa iam para as cruzadas para poder defender a Terra Santa e tomar de volta a Terra Santa e devolver para a igreja, porque a Terra Santa pertencia à igreja e foi tomada, né? E aí o que acontece? Muitos dos que iam para as cruzadas, eles ficavam desiludidos, porque eles viam que estava tendo muita luta, né? Às vezes muitas mortes, mas não viam o resultado, né? Eles não estavam conseguindo aquilo que era o intento das cruzadas, que era trazer para o poder da igreja a posse da Terra Santa, como era antigamente. E aí muitos deles desistiam e voltavam para casa. Parte desses que voltaram para casa, quando estavam voltando, eles tiveram a ideia de visitar um lugar chamado Monte Carmelo. Esse lugar foi o lugar onde viveu o profeta Elias, né, do livro dos Reis. E lá, o profeta Elias era como se fosse o eremitério dele, né? Então ele saía para poder defender a causa do Deus verdadeiro, mas na hora de se retirar, na hora de dormir, na hora de fazer mesmo um retiro, né, espiritual para poder melhor se encontrar com Deus, ele se retirava no Monte Carmelo.
Esses homens que voltaram da Terra Santa, das Cruzadas, eles se refugiaram no Monte Carmelo e decidiram ali começar a viver uma vida diferente. Então, eles inicialmente não disseram, vamos fazer aqui a Ordem do Carmo. Não. Eles pensaram em começar lá uma vida eremítica. E aí foi, aos poucos, atraindo muita gente. Muita gente, a ponto de ter que começar a organizar, né? Que você sabe que quando tem muita gente, se não tiver organização, vira bagunça. Sim, sim. Então, a ponto de chegar o tempo de ter que organizar. Então, um dos frades que não quis se identificar, ele pediu ao patriarca de Jerusalém, Alberto, para que desse a eles uma regra de vida. Então, o patriarca de Jerusalém conversou com esse frade e falou assim, coloca aqui no papel o que é que vocês fazem, né? Qual é a rotina do vosso dia a dia. Então, o frade colocou ali mais ou menos o que é que eles faziam, a hora mais ou menos, né? E entregou para o Alberto, o patriarca de Jerusalém. E o patriarca levou aquele rascunho e lá, né, na casa dele, no palácio episcopal, ele elaborou a regra. E aí depois de um tempo, a gente não sabe dizer quanto tempo, ele foi se encontrar com esse frade, né, e entregou a ele aqui, ó, aqui está a vossa regra de vida. E dali em diante, os carmelitas começaram a ganhar reconhecimento, né, por parte da igreja, porque eles existiam, mas era como se fosse uma coisa clandestina. Não era clandestina porque não era uma seita, né? Sim. Mas era tipo assim, um grupo, né, de pastoral, né? Faz de conta que você fundou uma pastoral. E aquela pastoral se reúne, só que ela ainda não tem aprovação da igreja. Sim. E depois de um tempo, ela pode ou não ter aprovação. Então, foi assim com os carmelitas. O povo foi que deu aos frades o nome de carmelitas. Por quê? Porque eles viviam no Monte Carmelo. Por isso chamaram, aqueles carmelitas. Muita gente pensa que o nome de carmelitas que nós temos é por causa de Nossa Senhora do Carmo, mas não. Pelo contrário, Nossa Senhora do Carmo ganhou o título de Nossa Senhora do Carmo porque ela apareceu no Monte Carmelo. Mas os carmelitas já eram chamados de carmelitas. E agora me pegou. Ela aparece depois. Depois. Porque esse período em que o frade pediu ao patriarca para dar a ordem, uma regra de vida, era mais ou menos no ano 1118, 1120, 25. No ano de 1251, Nossa Senhora apareceu ao padre geral, na época chamava Simão Stock, hoje São Simão Stock. A Ordem do Carmo estava sendo perseguida pelos muçulmanos. Os muçulmanos queriam tomar conta do Monte Carmelo, então eles estavam matando os frades que estavam lá. E eles queriam que os frades saíssem de lá. E muitos frades queriam sair com medo, e muitos frades não queriam sair, porque eles achavam que para ser carmelita tinha que ser no Monte Carmelo. Se não fosse no Monte Carmelo, não tinha como ser carmelita. E aí, o padre São Simão Stock, o padre geral, ele começou a rezar para Nossa Senhora, pedindo a ela que ela desse um sinal de que ela não ia deixar a ordem acabar. Então, depois de uma espécie de novena, Nossa Senhora apareceu, a São Simão Stock, entregou o escapulário a São Simão Stock e mandou que o escapulário fosse parte integrante do hábito. Então, o hábito carmelita não tinha escapulário. E aí Nossa Senhora entregou o escapulário e
passou a ser parte do hábito. E foi naquele dia, 16 de julho de 1251, que Nossa Senhora apareceu. Por isso ficou a data 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Sim, na paróquia tem a comunidade, né, que é a comunidade de São Vianney e Nossa Senhora do Carmo. Então eles fazem as duas festas, né? Porque uma até muito próxima da outra, né? Então ele faz as duas festas ali, já uma acompanha na outra, né? Puxa, até me fez lembrar, né? Porque o escapulário é uma veste, né? Sim. É uma veste. E eu recebi em 2004 do Frei Jorge, que na época cuidava também do Centro Teresiano em São Roque, né? Sim. E aí eu estive lá num retiro, né? Que aliás é muito diferente do que a gente se acostuma nas regiões, por causa que a gente vai fazendo retiro de jovens, retiro de casais, e esses retiros costumam ter muita música, muito barulho, e quando você vai para lá é diferente, porque é silencioso, a ideia é outra, né? Aí, Na verdade, todo retiro devia ser para silêncio, não para agitação, porque nós já vivemos na agitação. O retiro é para tirar-nos da agitação. Então, se lá no retiro eu vou fazer um carnaval, então é melhor estar aqui em casa em vez de ir para o retiro. verdade. Aliás, eu acho que foi a melhor, né? É até às vezes meio triste falar assim. Quando eu falo, algumas pessoas que tocam nas missas ficam meio chateadas, mas eu falo que foi a melhor experiência na celebração da Santa Missa que eu tive. Porque o Frei celebrou e não havia canto. Então foi tudo rezado. Como as partes fixas da missa foram todas rezadas, o entendimento do que estava acontecendo ali foi muito maior, foi muito mais profundo, né? Não deveria ser assim, né? Deveria com o canto aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa alma dentro do mistério do Santo Sacrifício, mas precisei participar de uma missa sem cantos para que aquilo fosse muito mais profundo. Isso acontece porque, infelizmente, a grande maioria das equipes de cantos, elas não estão formadas para poder cantar músicas que fazem a pessoa compreender o mistério que está sendo celebrado. Então, a música fala de coisa totalmente diversa daquilo que está sendo celebrado. O canto, muitas vezes, não é litúrgico. Então, isso prejudica uma melhor compreensão da liturgia. Pois é, isso é muito, muito, muito triste. Agora tem uma diferença que eu acho que não existe mais, que falam dos carmelitas, eu acho que porque o pessoal, quando lê a biografia de São João da Cruz e Santa Teresa, mas eu acho que isto não tem mais, eu acho que isso já houve reunificação, que foi o período de carmelita descalço e carmelita calçado. Isso não tem mais, ou ainda existe isso, acho que não, né? Eu tô enganado. Na verdade, existe. Existe? Agora, carmelita descalço e carmelita calçado. Só que tem uma coisa que muita gente não sabe. O termo carmelita calçado, canonicamente, não existe. O que existe são os carmelitas e os carmelitas descalços. Sim. O que são os carmelitas descalços? São uma ramificação dos carmelitas que foram reformados por Santa Teresa e São João da Cruz. Não é outra ordem, é uma ordem só. Só que um segundo ramo, como por exemplo, você sabia que a ordem dos frades menores e os capuchinhos é uma ordem só? São franciscanos, né? Franciscanos são ramos diferentes, mas são uma ordem só. Ah, não, que era uma ordem só, eu não sabia. Eu achava que Então, só que por causa da falta de entendimento, de conhecimento, às vezes você chega para um capuchinho e fala assim, nossa, ele é franciscano. E a pessoa fala assim, eu sou capuchinho. Como se capuchinho não fosse seguidor da regra de São Francisco. Entendi.
Mas o termo carmelita descalço não tem nada a ver com estar descalço. Carmelita descalço, o termo foi usado porque na época em que Santa Teresa fez a reforma, a ordem, na igreja estava acontecendo um movimento chamado Movimento da Descalcez. Não é só carmelita descalço que existe. Existe franciscano descalço também, existe agostiniano descalço, só que eles não são muito famosos, mas existe. E o que era isso, descalcez? Era... Descalcez era um movimento que convidava as pessoas a voltar às origens, né? Por exemplo, a ordem foi fundada no ano 1000, por exemplo. E lá naquela época que ela foi fundada, tinha esses e esses e esses e esses costumes. Hoje, a ordem está modificada e tem costumes diferentes. Então, o movimento da Descalcez era convidando as pessoas, os membros das ordens, a voltar àqueles costumes primitivos. Entendo, entendi. E hoje, como é que está a ordem do Carmo? Eu vejo, assim, a sensação que eu tenho é que está havendo... É que algumas coisas parecem assim, elas acontecem na igreja, não é igual a loucura do mundo, graças a Deus. Mas eu percebo que as pessoas estão procurando muito dos carmelitas, assim, dos santos carmelitas, do escapulário, da espiritualidade carmelita. Eu conheço uma pessoa que é da terceira ordem, daqui a pouco eu vou perguntar o que. Aliás, eu até vou perguntar o que é esse negócio de terceira ordem. Para os leigos? Eu vou responder assim bem de um jeito bem simples e claro, né? Na verdade, o termo correto é ordem terceira. A ordem terceira é o ramo dos carmelitas para os padres diocesanos e para os leigos. É como se assim, você, Leandro, sempre teve o desejo de ser frade carmelita, mas no percorrer da sua vida você encontrou uma mulher que você se apaixonou por ela e você casou com ela. Mas aquele desejo lá no fundo do coração, ele não morreu. Então você sempre gostou dos santos carmelitas, você sempre foi devoto a Nossa Senhora do Carmo. E aí, isso significa que você tem vocação para ser irmão terceiro. Então, você procura um lugar onde tem uma ordem terceira, né, um sodalício da ordem terceira, e você vai se inscrever e você vai se tornar carmelita leigo. Ah, entendi. Olha só. Então, algumas pessoas comentaram que, inclusive, eles ganham um hábito, eles vestem um hábito. Né, isso vai depender do sodalício a que a pessoa participa. Existe sodalício que aboliu o hábito, mas a grande maioria dos sodalícios tem hábito. Por exemplo, na igreja que eu trabalho, lá perto do Poupatempo, os irmãos de lá usam hábito. Mas existe ordem terceira que não usa hábito. Entendi. Nossa, que coisa. Geralmente, as ordens terceiras mais modernas, né, as que foram fundadas recentemente, que na verdade não é a ordem terceira que foi fundada, é um sodalício da ordem terceira. Normalmente, os sodalícios mais modernos não têm hábito, mas até modernos, existem sodalícios modernos que têm hábito. Mas a maioria dos que tem são sodalícios antigos. Esse daqui que eu falei, ele tem mais de 400 anos. Nossa, bastante. Muito legal. E eu tenho percebido, assim, muita gente... eu percebo que uma das coisas que o pessoal está trazendo bastante, que tem muito a ver com os carmelitas, mas tem a ver com os dominicanos, estão trazendo de volta muitos livros do início do século e de alguns teólogos dominicanos que estudaram a espiritualidade a partir de Santa Teresa e juntaram com Tomás de Aquino, fizeram a junção, né? E disto muita gente está trazendo. Eu tenho visto livros que têm sido lançados
né, cursos, né, o Padre Paulo, muito conhecido pela Engenharia da Santidade, também fala muito desses padres, até me parece que o segundo curso dele é junto com as Carmelitas que ele está dando o curso, e disso eu tenho percebido o pessoal falando muito da espiritualidade. Eu acho que o que tem favorecido muito a um conhecimento melhor da espiritualidade carmelita é o advento das redes sociais e da internet, né? Porque antigamente não existia, né? Então era mais difícil que as coisas fossem divulgadas. Hoje, com o advento das redes sociais, né, com a internet chegando cada vez mais a mais pessoas, então isso tem feito com que um número maior de pessoas tenha conhecimento, né? Por exemplo, na nossa ordem, grande parte das vocações que nós temos são de pessoas que descobriram pela internet. Né? Quer dizer, se a internet não existisse, provavelmente aquela pessoa nunca ia descobrir a ordem do Carmo. Mas, por meio da internet, as coisas facilitaram, né? Sim. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho. Deixa eu até perguntar, assim. Não a questão do tempo de estudo, que isso aí eu já havia perguntado. Quando uma pessoa da terceira ordem, um leigo, ele também passa por algum processo de estudo? Por um período de estudo também, de acompanhamento, alguma coisa assim? Um leigo da ordem terceira, ele passa pelo processo de formação. Só que não é a formação como a dos frades, né? Porque os frades têm que estudar. Mesmo se não for padre, mesmo que aquela pessoa não vai ser padre, ele tem que estudar teologia, pelo menos teologia e filosofia. O irmão terceiro, ele não é obrigado a estudar teologia e filosofia, embora existem muitos irmãos terceiros que sim, estudaram teologia e filosofia, mas por conta própria, não que tinham que estudar. Sim. O que eles estudam é a regra, né? A regra da ordem terceira e os santos carmelitas, né? As coisas que se referem à ordem. Então, o irmão terceiro, ele estuda a regra, ele estuda a vida dos santos e estuda a espiritualidade como um todo, sobretudo a espiritualidade carmelita. Então, se algum leigo estiver assistindo agora, certamente vão assistir. Aí a pessoa fala, puxa, eu sempre gostei, sempre achei legal, ouvi falar de Santa Teresinha, mas talvez tenha lido o livro dela, né? Porque muita gente, graças a Deus, lê o diário dela, né? Lê o livro de, talvez, o Caminho de Perfeição, ou o Livro da Vida. Algumas pessoas que leem as Moradas ficam com dúvidas, ou a biografia de São João, mas o que o senhor indicaria para a pessoa começar a ler e acompanhar, né? Caso a pessoa já tenha, já não esteja num caminho de vocacionado, mas assim, já esteja na sua profissão, já esteja casado e tudo mais. Como a pessoa deve começar para conhecer mais, para conhecer melhor? Não, mas para conhecer o quê? A ordem ou os santos? A ordem e de certo modo até os santos, né? Porque às vezes a pessoa vai ler, eu acho que eu nunca indicaria para a pessoa começar lendo as Moradas, né? Porque eu acho que é um livro muito complexo. Para Santa Teresa, para início de namoro com Santa Teresa, o ideal é o Livro da Vida. É o Livro da Vida? Então, o Livro da Vida é o ideal para ser a porta de entrada para conhecer Santa Teresa, né? Santa Teresinha, o caminho para se percorrer melhor, ter assim uma melhor compreensão, é a história de uma alma. E São João da Cruz, vale lembrar que é um autor, assim, tem um escrito assim um pouco difícil de compreender. Às vezes a pessoa compreende muito quando ela tem um QI muito alto, que não é o meu caso. Então, o livro Subida do Monte Carmelo é o livro que a gente pode indicar como o
os primeiros passos, né, para conhecer São João da Cruz. Sim. Existe uma santa carmelita que, por acaso, eu sou grande devoto dela, que ela foi minha madrinha de noviciado, e que ela é muito pouco conhecida, mas tem uma riqueza, né, espiritual e teológica muito grande, que é Santa Maria Madalena de Pazzi. Então, ela não tem, aqui no Brasil, não tem muitas coisas para se ler sobre ela. Eu mesmo tenho um livrinho que eu escrevi dela, ele tem poucas páginas, acho que é 110, 112, uma coisa assim. Mas é só um convite para conhecer, não é um livro onde você vai se aprofundar, né? Só mesmo convite para, às vezes, as pessoas, lendo aquele livro, se interessar para buscar. Então, tem um livro dela que é considerado como se fosse a Quaresma de Santa Maria Madalena de Pazzi, porque o nome do livro é Os 40 Dias. Esses 40 dias foram 40 dias que Santa Maria Madalena de Pazzi teve de êxtase ininterrupto. Ela ficou 40 dias em êxtase. E aí, com base nesses 40 dias de êxtase, ela escreveu, a mando do seu diretor espiritual, Os 40 Dias. Nossa, a gente já fica impressionado com o êxtase de alguns, né? 40 dias, que coisa incrível. O livro está à venda em algum site, em algum local? O meu? É. Ele tem existe um site que esse livro meu é um livro independente, né? Ele não foi lançado por uma editora porque eu não sou famoso nem tenho condições de lançar um livro para uma editora. Então ele foi lançado por um site que chama-se Clube de Autores. Clube de Autores. Né? www.clubedeautores.com.br. Aí lá tem um lugar de pesquisar, né? Aquele lugarzinho que a pessoa escreve para pesquisar, e a pessoa coloca lá. Basta colocar Santa Maria Madalena de Pazzi e clicar para pesquisar, que embaixo vai aparecer. Se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido um exemplar aqui para mostrar. Agora eu não posso buscar porque está lá no meu quarto. Não, sem problema. Porque eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá. Né? E aí o pessoal que se interessar vai poder clicar lá e até comprar o livro. Então, você que está assistindo, clica no link da descrição e compra o livro até para apoiar o serviço de evangelização do padre, conhecer, né? Porque uma santa que teve 40 dias de êxtase não é uma grande santa, ainda que não seja conhecida, né? Esse é o importante. Ela não é muito conhecida aqui no Brasil e também em outros países do mundo, mas ela é muito conhecida na Itália porque ela é italiana, né? Ela é de Florença, né? Inclusive, em Florença, ela é tão conhecida que não precisa nem dizer o nome dela. As pessoas chamam ela de a Santa. E olha que Florença é pátria dos santos, né? Florença não tem 2, 3 santos. Existem um número grandíssimo de santos que nasceram em Florença, né? Vou dar aqui só um pouco exemplo. São Felipe Neri nasceu em Florença, né? Sim. Santo André Corsini, que é um santo carmelita, nasceu em Florença também. Tem uma beata que ela foi beatificada, o milagre aconteceu aqui no Brasil, em Manaus. Ela é italiana, mas o milagre, a pessoa recebeu o milagre aqui. Beata Maria Scrilli, que é carmelita também. Tem outros santos que agora eu não estou lembrado, mas em Florença era considerada a pátria dos santos na Itália, né? Lá na época de Santa Maria Madalena de Pazzi, lá tinha nada mais, nada menos que 28 mosteiros. Nossa, bastante. Então, desses mosteiros saíram muitos santos, né? Que coisa incrível. E lá em Florença foi onde foi fundado o primeiro mosteiro de monjas carmelitas. De monjas, né? De monges já existia de monjas. O mosteiro feminino. Puxa, que coisa incrível. Né? Que sensacional. Eu tô aqui vibrando. Assim que terminar, já vou procurar, já vou ver a questão do livro, porque já me chamou a atenção. Eu leio bastante, né? Não só por conta do canal, eu já
de muitos anos, né? Eu sempre gostei de ler as coisas da igreja e acabei conhecendo, comprei o livro da biografia do João da Cruz, São João da Cruz, que era a biografia, era curtinho o livro. Sumiu, não sei se emprestei, sumiu esse livro, não tem mais aqui, mas o da Teresa ficou. E aí recentemente... A Noite Escura? Então, era um Não, livro, né? acho que da Paulus, que era uma biografia só. O Santo do Tudo e do Nada, o livro, o nome do livro. Ah, sim. Né? E aí depois comprei, né, no embalo acabei comprando, né, as moradas. E recentemente comprei o Caminho de Perfeição e chegou, né, de assinatura, chegou o Livro da Vida. Então eu vou ler o Livro da Vida, o Caminho de Perfeição eu li recentemente, achei maravilhoso, principalmente por causa da explicação do Pai Nosso. Profunda, você vai lendo algumas explicações dela, aquilo toca a alma verdadeiramente, é profundo, é um negócio assim que se você tá ali junto da oração, parece que ela está conversando com você e você percebe a profundidade, né, por exemplo, do Pai Nosso quando ela inicia as explicações, né? Sem contar que achei engraçado algumas explicações dela, assim, porque ela não põe ordem, né? Ela vai explicando e daqui a pouco ela fala, eu avancei demais no assunto. Então, às vezes, é até engraçado o jeito dela, assim, você percebe, parece que ela tá conversando mesmo com você. Eu achei maravilhoso, assim, pra mim é sensacional. Mas existe uma dúvida das pessoas quando a gente fala das moradas. E esse talvez é a grande dúvida das pessoas, assim, o que são as moradas de Santa Teresa? Tem algum modo, pelo menos, eu sei que resumir é um pouco complicado, porque realmente não é um livro curto, mas assim, existe algum modo do pessoal entender quando que ele está entrando na primeira morada? Porque tem gente que começa a confundir, começa... vou pegar um exemplo aqui, a pessoa fala, não, mas eu tenho rezado bastante e tudo mais, aí você pergunta, mas quanto tempo faz que você não se confessa? E a pessoa não está se confessando, caiu em pecado mortal e acha que está em moradas avançadas aí e confunde, né? Em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante para quem deseja saber em que morada está. Eu não tenho a fórmula para dizer em qual morada a pessoa está. Eu só sei dizer que ela não está dentro do castelo se ela estiver em pecado mortal. Então, você pode estar na primeira morada do castelo interior. Se você comete um pecado mortal, aí você sai. Aí depois você se arrepende, você se confessa e você entra de novo para a primeira morada. Aí se você consegue manter a luta contra o pecado, e aí você vai avançando espiritualmente, você pode passar para a segunda morada, mas eu não sei dizer quando é que você vai chegar na segunda morada. Sim. Eu só sei dizer que se você estiver em pecado mortal, você está fora do castelo, você não está em nenhuma das moradas. E as moradas do castelo interior são como que degraus na vida espiritual. Quando você chega no sétimo degrau, você está no ápice da vida espiritual. Isso quer dizer que você está totalmente liberto do pecado e você está exclusivamente ao serviço de Deus. Entendi. Existe alguma diferenciação assim que dá pelo menos para não que vai, porque às vezes a pessoa pode confundir, mas que dá para perceber essas, principalmente as primeiras moradas, né? Eu acho que da quarta para frente já é coisa mais profunda, mas pelo menos a primeira, a segunda e a terceira. Na verdade, não existe. Não. Existe que eu tenho uma apostila que eu uso. Eu já fiz umas 2 ou 3 vezes algum tipo como se fosse estudo, né, sobre o castelo interior para grupos, para pessoas. Eu não sou especialista, Entendi. né, sobre o castelo interior. Eu gosto muito do castelo interior, mas não sou especialista. Mas lá na apostila, ela nos dá assim uma ideia de mais ou menos como é que nós vamos saber se nós estamos na segunda, na terceira, mais ou menos.
Mas é uma leve ideia, não é uma coisa correta, que realmente é assim, assado. É só para poder a gente se situar no caminho que estamos percorrendo. Uhum. Então seria mais ou menos aqui. Eu não estava lá perdido na vida, volto para a igreja, me confesso. Então, quer dizer, adentrou a primeira morada. Se eu entrar realmente na oração e aceitar, né? Porque existe uma batalha espiritual, o inimigo quer fazer a gente perder. Então É aí eu só posso que, avançar. sim, agora só que tem uma coisa, mas chama os requisitos para poder estar na morada, numa das moradas e progredir, eles não são apenas espirituais. Eles são requisitos também da vida cotidiana, né, da vida material. Por exemplo, se eu não mantenho uma boa relação com as pessoas, né? Todo mundo que chega perto de mim, eu só brigo, eu não sei responder nada com educação. Eu sou uma pessoa que sou muito bruto, né? As pessoas têm medo de chegar perto de mim. Isso me impede de avançar para a segunda morada. Eu Ah, posso estar em estado de graça. Estou em estado de graça, provavelmente eu estou na primeira morada. Mas se eu não cuido das relações interpessoais, é um empecilho que vai me impedir de dar passos na vida espiritual, no degrau da morada do castelo interior. e aí, consequentemente, então aí faz muito sentido. Faz muito sentido que a gente acaba escutando de muitos irmãos, irmãos não, falando assim, de pessoas às vezes fora da igreja, que vão acusar muitos cristãos e falar assim: eles falam que reza, mas fica arrumando briga, fica arrumando encrenca, a gente chega perto, é grosseiro, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Então, essa falta, até podemos dizer assim, de uma caridade, de um lado afetivo, para ser mais acolhedor com as pessoas, então isso também, até por afastar as pessoas, também me impede de avançar nas moradas. Sim. Isso teria algo a ver com amar o próximo como a si mesmo? Tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Pois é. Então, então melhor é dizer para as pessoas que ficam preocupadas, né? Teve um irmão que chegou para mim e falou: mas então qual morada eu estou? Eu falei para ele: olha, é difícil a gente saber, né? Tem algumas orientações que Teresa dá, mas É elas. difícil saber, ó, é difícil saber, e eu digo uma coisa, é bom não saber. Sabe por quê? Porque se eu tivesse uma fórmula, né, que eu soubesse dizer assim, ó, Leandro, você está na sexta morada. Muito facilmente você pode cair no pecado do orgulho. Mesmo que você não saiba que aquelas outras pessoas que te rodeiam possam estar na sétima ou abaixo da sexta, né, na terceira, na quarta, pelo simples fato de você saber que você está na sexta, você pode cair no pecado do orgulho. Dizer Uhum, assim, ó, eu sou muito bom, eu sou um católico perfeito, eu cumpro todos os mandamentos da lei de Deus, eu estou sempre caminhando na retidão, e quando acontece isso com você, você cai para a primeira morada. fica igual o Porque fariseu, o, né? pe o pecado do orgulho, ele faz a gente cair na escada. Entendi, entendi. Eu sei que tem dois momentos que se fala que é purificação dos sentidos e purificação da alma. A minha dúvida é a seguinte em relação a isso. Pode acontecer, não falando desse momento específico das moradas, mas assim, pode acontecer de mesmo no início da vida espiritual, Deus colocar alguns momentos desse tipo de provação e purificação para as pessoas, mesmo que elas estejam no início, em algum momento haver aridez, algo, mesmo a pessoa estando no início de sua caminhada? Pode.
Pode. A provação e a purificação, Deus é que sabe o momento que vai mandar. Não existe um momento certo, né? A gente acha que a gente sabe mais ou menos quando é que vai ser, quando é que não vai ser. Mas quem é dono da nossa vida, quem é dono do tempo, é Deus. Então, a qualquer momento, ele pode mandar aquele tipo de provação, que não é um castigo. Aquilo ali serve para o nosso crescimento espiritual. Entendi. E aí é muito difícil, pelo menos hoje, para os leigos, né? Até por conta, novamente, voltando à questão do barulho. É tanta coisa, é tanta situação assim que a gente fica se envolvendo desnecessariamente e entrando no barulho do dia a dia, que quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas têm dificuldade de perceber, né? Até de entender, falar, olha, é um momento de provação, eu preciso agora me entregar mais na oração e amar mais a Deus. O que fazer numa situação hoje para nós aqui? O ideal é que quando a pessoa sentir isso, ela tem que estar ciente que ela não pode recorrer ao desespero, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa, é no desespero. Ai, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu mereço isso? Ó, a primeira coisa que eu vou responder é: merece. Todos nós merecemos aquelas coisas que nós passamos, nós merecemos. Quem não merecia era Jesus, e passou também. Então, eu sempre ensino as pessoas que é para as pessoas banir do seu vocabulário aquela frase maldita que diz assim: ninguém merece. Esta frase tem que ser apagada da nossa mente. A gente não deve dizer essa frase, porque a verdade é que todo mundo merece. Se todo mundo fosse santo, aí não merecia. Mas como nós sabemos que nós não somos santos, né? E que nós ofendemos muito a Deus com as nossas práticas, com os nossos pecados, com o nosso comportamento, com o tratamento que a gente faz com as pessoas, então nós merecemos sim. Agora, não é porque a gente está passando por aquilo que a gente vai entrar em desespero. Eu digo sempre, o desespero nunca foi a solução para nada, nem nunca será. Pelo contrário, a calma, a tranquilidade e a paciência, né? Que Santa Teresa diz que a paciência tudo alcança, né? Se você tem algo que você está precisando se empenhar para conseguir aquilo, empenhe-se na virtude da paciência, que você vai ver aquilo acontecer. Ah, entendi. Não é. Porque às vezes o pessoal fica com aquela coisa de, ah, por que comigo? Por que sempre assim? Ah, só podia ser, né? Não, isso é resmungar, que é um ato que ofende a Deus. Porque o resmungar nada mais é do que eu estar dizendo: por que isso está acontecendo comigo se eu sou uma pessoa perfeita, nunca cometi pecado nenhum, isso não era para estar acontecendo comigo? Quando eu resmungo, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente não pode resmungar, porque a gente cada um tem as suas mazelas. Pois é. Falando nisso, aí vem um detalhe, né? Essa orientação que o senhor está dando é uma orientação de direção espiritual. Eu percebo que tem muita gente que gostaria de ter direção espiritual e hoje me parece difícil. Não só porque o pessoal consegue encontrar confissão, mas às vezes direção precisa até uma preparação realmente do sacerdote, do diretor, né? Que vai. E me parece que o pessoal tem dificuldades para achar, porque às vezes o padre não tem tempo, né? Onde ele vai não dá. E aí, às vezes, quando acha também, a pessoa também começa a se achar, né? Ah, eu tenho um diretor espiritual, que legal. Olha, vocês não têm. Bobeira. Mas isso acontece. Existe alguns empecilhos que fazem as pessoas não conseguir diretor espiritual. O primeiro empecilho é que a igreja orienta que o padre, que é o confessor, não seja o mesmo diretor espiritual. Aí o que acontece? Quando a pessoa mora numa cidade que só tem um padre,
né? Só tem uma paróquia, só tem um padre. E aí, ou ela faz direção espiritual com ele mesmo, ou ela tem que viajar para outra cidade para se confessar. Faz direção espiritual com ele, confessa com outro, ou confessa com ele e faz direção espiritual com outro. Então, isso fica um pouco difícil, né? O segundo motivo pelo qual é difícil encontrar padres para aceitar ser diretor espiritual é que muitas vezes a pessoa que quer ser dirigida, ela exige do padre que ele tenha bastante tempo para a direção espiritual. Só que o padre não tem um dirigido espiritual. Então, isso fica difícil, né? Se eu tenho uma pessoa só para dirigir, é fácil. Agora, se eu tenho 50, como é que eu vou dar 50 horas para cada um? Não tem como. Não tem como. É quase impossível. E outra coisa, o padre, ele tem outros afazeres, né? Sim. Quantas vezes eu marquei com uma pessoa para fazer direção espiritual, né? Faz de conta, eu marquei para 3 horas da tarde. Deu 3 horas da tarde, a pessoa não chegou. 4 horas eu tinha missa. Chegou 4 horas, a pessoa chegou. Eu não posso deixar de celebrar a missa para fazer a direção espiritual. Porque o horário que eu tinha marcado com você foi 3 horas. Sim. Então, existem esses tipos de dificuldades. Os têm outros afazeres, né? Sim. Às vezes o padre trabalha no tribunal eclesiástico. Às vezes o padre tem uma paróquia que tem muitas comunidades. Então, tudo isso dificulta. Pois é, puxa. Agora, eu fiquei confuso aqui. Quer dizer que o bom seria que que o que confessa não seja o que dirige, mas não seria o contrário, o que confessa dirigir também? Porque aí ele já está sabendo também dos pecados e consegue orientar, não seria isso? Mas a orientação que a igreja dá é essa. Agora, só que também não é pecado, né? Se eu atendo a confissão do meu dirigido, né? Isso acontece muito comigo. Tem várias pessoas que fazem direção comigo, eu atendo a confissão delas também. Por quê? Porque elas têm grande dificuldade de encontrar padres. Mas o ideal seria que o diretor fosse um e o confessor fosse outro. Ah, entendi. E aí, eu vejo que muita gente, das pessoas que eu conheço, conhecem o senhor ou pela direção espiritual, ou pelo canal. Então eu vou perguntar do canal agora, aí depois eu vou falar da comunidade, aí a gente fala do serviço que o senhor exerce e da questão do porquê que muita gente está seguindo o senhor também nas missas, né? Que é um detalhe que às vezes o pessoal polemiza, mas eu não quero levar para o lado polêmico. Eu acho que as coisas têm que ser tratadas com certa naturalidade, porque pertence à igreja. Mas vamos falar do canal primeiro. O canal, né? Eu acompanhei alguns vídeos, mas queria ouvir do senhor o objetivo do canal. O senhor dá algumas instruções, eu vejo que dá alguns aconselhamentos, questões até da quaresma, da espiritualidade. É nessa linha mesmo o canal? O objetivo do canal é evangelizar, né? Eu não tenho o objetivo de fazer um canal para ganhar dinheiro, né? Inclusive, eu nunca pedi nenhum centavo a ninguém que assiste o canal. Eu digo assim, se é difícil a gente conseguir que a pessoa dê um like no vídeo, que nós sabemos que aquilo ali é para ajudar, né, a divulgar o vídeo. Se é difícil que a gente consiga que a pessoa escreva um comentário, né, dizendo o que achou do vídeo, ou até mesmo deixando uma sugestão de um tema para ser tratado, se for possível, ou de onde está assistindo, para poder ajudar a impulsionar o vídeo. Sim. Imagine se eu pedir dinheiro. Aí é que vai ser... Verdade. Aí é que vai ser difícil, né? Dizer assim que eu não precisava de uma contribuição para ajudar no canal, não é verdade, eu precisava. Por quê? Se você assistir meu canal desde o início, você vai ver que ele começou assim bem amador, né? Não tinha um lugar para prender o celular. Eu não tenho câmera, eu faço com celular, né? Todos aqueles vídeos que tem lá foi gravado com o próprio celular. Então, não tem um cenário, não tem... Assim, ultimamente eu tenho gravado os vídeos aqui nesse lugar que você está vendo, né? Aqui é a biblioteca do convento. Sim.
que eu achei que era o lugar mais bonito que tinha para gravar, até porque eu não posso ficar gravando no corredor onde passa gente, fica gente trabalhando, gente conversando e atrapalhar, né? Então, aqui, eu tranco a porta, se alguém quiser entrar, não vai entrar e não vai atrapalhar a gravação do vídeo. Uhum. Mas o objetivo do canal é pura e simplesmente ajudar a catequizar o povo, né? Com breves instruções, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de falar muito, eu falo assim, o mínimo, né? Quem vai nas minhas missas, eu acho que deve ter até gente que acha ruim, porque a minha missa, a homilia minha não é homilia grande. A minha homilia, quando demora muito, é 10 minutos. Tem gente, eu conheço o padre que faz homilia de 40 minutos. Uou. Mas, as minhas homilias, elas são simples e objetivas. Tá certo. Falando das missas, então, alguns irmãos vieram falar comigo que gostam muito porque alguns irmãos que eu conheci tiveram uma conversão. E aí é surpreendente, né? Na igreja, não faz muito tempo, e foi com o rito tridentino, né? E aí eu sei que o senhor celebra tanto no rito do Novo Ordo quanto no rito tridentino. E eu vejo que às vezes o pessoal cria muito barulho. Eu já ouvi algumas pessoas, eu entendo que erroneamente, né, dizerem assim: ah, mas isso é você querer modificar a cultura da igreja. Mas isso aí faz parte da cultura da igreja, não é alterar, é você ter os dois ritos. Até o Papa Bento XVI, quando promulgou o documento Summorum Pontificum, ele foi muito claro de que era para que o rito auxiliasse, né, inclusive por conta de alguns abusos que ocorrem no rito novo que a gente vê hoje, algumas confusões que o pessoal se perde, né? Então, sim, às vezes surgem uns comentários assim, mas o pessoal diz que gosta muito por conta da missa no rito tridentino. E a missa no rito antigo, ela tem atraído muita gente também por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas querem ver a missa ser celebrada com respeito e piedade. Uhum. E segundo, porque as pessoas estão com sede do silêncio e da contemplação. Então, na missa tridentina, a pessoa contempla muito mais do que na missa nova. Na missa nova, você está lá na missa, daqui a pouco um carnaval começa do lado e a pessoa, daqui a pouco, não sabe nem o que é que está fazendo ali, por causa da falta de bom senso na execução dos cantos litúrgicos, né? Às vezes chamando as pessoas para dançar, chamando as pessoas para pular, para bater palma, para virar para um lado, virar para o outro, vai para frente, vai para trás. E isso aí, muita gente, um número bem significativo, não quer saber dessas coisas. E aí acaba se refugiando na missa, no rito extraordinário. Pois é. Eu estive algumas vezes, inclusive participei até de um casamento que fui padrinho, e o padre celebrou a missa junto do matrimônio, né? E ela foi todinha no rito tridentino, cantou com um coral gregoriano, um negócio maravilhoso. E quando me perguntaram, mas qual é a diferença? Eu falei assim, se eu ficar falando só de diferença de processo, né, do que acontece, vamos demorar muito. Eu vou dizer que há uma sobriedade maior. Isso eu percebi. Então acho que se for para resumir, eu resumiria dessa maneira. É muito mais sóbrio. Você percebe que está acontecendo um ritual mesmo, espiritual, tá se falando com alguém, o padre não tá olhando para você, tá olhando para o altar, a coisa tá acontecendo ali. Essa é a sensação que dá. O ideal é que a pessoa que pergunta isso, ela fizesse a experiência de conhecer, né? Agora tem que ir desarmado. Não é chegar lá para dizer, eu não concordo com isso, não concordo com aquele, que não sei o que, que não sei o que. Não, vá lá para assistir. Depois que terminar, se você quiser fazer seus comentários, faça, mas assista do início ao fim. Não perca um
um movimento do padre, e depois que terminar a missa, aí você vai tirar suas conclusões. Sim, sim, eu acho que isso é o melhor, né? Porque até para, por exemplo, falando do contrário, né? Às vezes surgem uns textos meio estranhos aí que aparecem uns teólogos da igreja e o pessoal fala, isso é uma loucura. Mas eu tenho um costume de ler o que o cara falou. Não, vamos entender. O que esse cara disse? O que esse padre falou? O que esse teólogo falou? O leigo, né? Até para ele ter o direito de se defender. Mas me parece que do outro lado o pessoal não permite muito. O pessoal fica, não sei o que. E aí cria-se às vezes politiza-se uma coisa que não era para politizar, porque é algo espiritual. É uma chance de amar mais a Deus. Então por que está se criando tanta polêmica? Porque não deveria ser polêmico, né? É a celebração da missa. Então eu tento fazer isso. Bom, por fim, queria perguntar aqui. O senhor falou da oração, né, da meditação, até da contemplação. Eu sei que os carmelitas tratam muito disso, até o carisma, né, da ordem, como vimos aí atrás, né, anteriormente. Como vamos dizer assim, ó, eu tô chegando agora na igreja. Acabei de chegar, me converti e aí eu preciso perguntar: Frei, como é que eu devo fazer para começar a rezar e aprofundar nessa questão? Como é que eu vou chegar aí? Eu vou saber que eu estou contemplando? Dá para perceber quando é contemplação de meditação? E o senhor pode me ajudar? Vamos ajudar as pessoas a rezar então um pouquinho. Eu não sei se o que eu vou falar vai ajudar ou vai atrapalhar, mas eu vou Sem dizer o problemas. seguinte: você não tem como saber se você é um contemplativo. Quem vai dizer se você é contemplativo ou não é quem te rodeia. Agora, para você encontrar um caminho de oração que vai te levar à perfeição na oração, você precisa aprender a silenciar. É uma grande dificuldade para as pessoas nos tempos modernos, aprender a silenciar, porque nós vivemos no mundo do barulho, né? E as pessoas, elas estão tão acostumadas com barulho que ela sente dor nos ouvidos quando chega num lugar silencioso. E ela fica quase que gritando: o que é que está acontecendo aqui que está esse silêncio? Porque de tanto está acostumada com o barulho. Uhum. Então, para poder haver progresso na vida espiritual, na vida de oração, o fiel, desejoso desse progresso, ele deve se empenhar em ser uma pessoa que guarda o silêncio, uma pessoa que fala o necessário, uma pessoa que está mais atenta à contemplação do que à palestra, ao falar, né? Uhum. Puxa, que legal. É, realmente, porque o pessoal acaba querendo chegar e até para oração. Existe uma tendência nas orações hoje de eu falar, né? Aí não propriamente a oração do terço, né? Porque aí você tem uma meditação, você está meditando o mistério. Mas eu digo assim, na hora que eu vou fazer a minha oração pessoal e eu vou falar com Deus, aí eu falo e não há um Não silêncio. deixa Deus falar. Porque o pessoal É, fala, mas eu não escuto nada, como é que eu sei que Deus falou? A gente escuta essas coisas. Assim. Infelizmente, as pessoas pensam que as coisas são como a gente quer, né? Mas Deus fala por muitos sinais, né? No dia a dia, Deus nos fala por muitos sinais. Agora, a gente precisa aprender a ser sensível aos sinais. Perfeito. Se a gente não for sensível aos sinais, os sinais acontecem aos montes e a gente está dizendo assim: nossa, não está acontecendo nada.
Agora, se a gente for sensível, a gente vai perceber, como Santa Teresinha dizia, né? A gente vai perceber Deus nas mínimas coisas. Você não vai perceber Deus só se uma pessoa do seu lado construiu uma igreja do tamanho do mundo. Aí, olha que coisa grande, olha um sinal de Deus. Não, você pode perceber Deus numa criança que você vê passando com a mãe na rua, a criança fazendo um lanche, o mendigo pedindo esmola e a criança pegar e dar o biscoito dela para o mendigo. Aquele menino salvou o mundo da fome? Não. Mas você percebeu que uma criança teve compaixão de um mendigo, enquanto uma pessoa adulta passa e fala assim, não tem nada a ver com isso, é problema dele, ele que se vire para comer. Então, quando você é sensível, você olha aquela criança fazer aquele gesto e você vê Deus. Você vê que foi Deus que guiou aquela criança a fazer aquilo. Quer dizer, aí isso aí realmente tem que ter um silêncio, porque existe uma abertura para a ação da graça, né? A graça, ela não uma vez eu até falei isso para minha mãe, né? A ação do Espírito Santo, a graça de Deus, não é uma coisa que possui e toma você. Isso aí é o diabo. Aí ela, é verdade. Eu falei, não, Deus ele vem devagar, ele vem na sua liberdade, na sua permissão. Então aí você só vai pegar os sinais realmente se existe um silêncio, se existe uma tranquilidade na alma. Puxa, sensacional. Então, bom, para encerrar, né, essa conversa, né, porque eu poderia perguntar muito mais as dúvidas, e eu faço questão até de fazer algumas coisas, eu sei, mas eu faço questão de perguntar como se eu não soubesse, exatamente porque eu sei que muitos irmãos têm essas dúvidas em relação a Carmelo, o que é frei, o que é frade, né, e até essas questões de oração. Mas eu gostaria de saber como é que o senhor se encontrou na vocação. Assim, da onde surgiu o amor, né? O testemunho de vida assim, foi assim, e aí o senhor conheceu, teve alguma luta para entrar, né? Ou dúvidas. Como é que foi esse amor por Jesus para poder entrar no Carmelo? Bom, o meu amor por Deus, eu considero que ele começou quando eu tinha 7 anos de idade. Né? Quando eu tinha 7 anos de idade, na verdade não foi nem minha mãe, foi uma senhora vizinha da minha casa que falou com minha mãe, Elizabeth, eu vou levar Marcelo na missa. Aí minha mãe disse, pode levar. Aí ela levou. Daquele dia em diante que ela me levou na missa, a minha igreja da minha paróquia de origem não era uma igreja bela, uma igreja barroca, não. Era uma igreja simples, uma igreja moderna, simples. Mas eu me encantei, né? Pela igreja, me encantei. A primeira imagem que me ficou gravada assim na minha mente foi a imagem do coração de Jesus, né? Que tinha assim do lado esquerdo, próximo ao sacrário, tinha uma imagem do coração de Jesus. Então eu ficava contemplando aquela imagem e eu me sentia como se eu estivesse no céu. Né? Então ali foi o início do meu amor pela igreja. E aí eu fui continuando. Eu tinha cada vez mais amor pela igreja. Eu via a igreja como minha mãe, né? Como vejo até hoje. Uhum. E aí foi crescendo, né? Isso aí, quando eu completei 10 anos, na minha paróquia estava acontecendo a missa da dedicação da igreja, que a igreja era de madeira e foi construída uma igreja de pedra. E aí o bispo, né, o cardeal Dom Lucas Moreira Neves, estava fazendo a missa de dedicação da igreja. Então a igreja estava entupida de gente. E aí eu era pequeno, meu irmão e eu estava no fundo da igreja. E aí eu falei para meu irmão que eu queria ver o que estava acontecendo lá na frente. E aí eu lembro daquela passagem do Evangelho, né, que Zaqueu subiu na árvore para ver quando Jesus passasse. Então, meu irmão me suspendeu, né,
ficou assim, me segurando um tempo, e eu via lá o bispo lá na frente, passando óleo no altar, melando toda a pedra do altar de óleo, né? E depois colocou incenso e subiu aquela fumaça. E eu vendo tudo aquilo e cada vez mais me apaixonando pela igreja. Então, naquela mesma época, quando eu ainda tinha 10 anos, eu disse para mim mesmo, eu vou ser padre. Ainda mais que naquele dia o bispo disse na homilia que esta igreja nunca fique sem um pastor de almas. Então, eu senti, quando ele falou aquilo, eu senti que eu devia me colocar a serviço para um dia ser um pastor de almas. Né? Naquela época, eu pensava que ia ser pastor de almas daquele lugar. Uhum. Mas Deus tinha planos diferentes. Né? E quando eu decidi ser padre, eu pensava pequeno, né? E eu dizia assim, eu só vou ser padre se for aqui no meu bairro. Eu não imaginava sair do meu bairro, quanto mais da cidade, né? E eu dizia assim, se eu sair da cidade, que Deus me livre de eu ir para São Paulo. E foi Pois para é. São Paulo, que Deus me mandou. Porque primeiro foi assim, eu procurei o seminário diocesano Uhum. para fazer encontros vocacionais. E aí fiz encontros vocacionais, eu não lembro direito se foi um ano ou mais de um ano. Eu só sei que eu não fui escolhido para entrar no seminário, né? Dos Uhum. 36 candidatos, só 11 foram escolhidos para entrar. Uhum. E aí eu não fui escolhido. Aí um amigo meu que fazia encontro vocacional comigo me convidou para conhecer a Ordem dos Carmelitas. E a Ordem dos Carmelitas em Salvador tem convento lá no Centro Histórico. Uhum. Eu não tinha costume de ir no Centro Histórico. Eu não gostava de ir no Centro Histórico, não tinha costume. E aí ele falou assim, vamos lá para você conhecer. Aí eu fui e na primeira conversa que eu tive com o padre, que me atendeu, né, Frei Raimundo, que é um padre baiano também, Uhum. eu já fiquei apaixonado, né? Ele me contou assim, resumidamente, a história da ordem, né, tudo sobre a ordem, e eu já fiquei apaixonado. Aí ele falou assim, você quer colocar aqui nesse papel seus dados para eu levar para o promotor vocacional? Eu disse, quero. Me deu, Muito bom. ele me deu uma caneta, eu escrevi meu nome, escrevi a data de nascimento, escrevi meu endereço, escrevi e-mail, né? Não escrevi celular, porque naquela época eu não tinha Uhum. celular, e escrevi o número do telefone de lá de casa. E aí ele, na semana seguinte, ele veio para cá, para São Paulo, para a Assembleia dos Frades, e entregou para o promotor vocacional um papel com uma espécie de ficha minha. E aí, uma semana depois, o promotor vocacional entrou em contato comigo. Fala assim, Marcelo, aqui é Frei Fernando, o Frei Raimundo me deu seus dados, ele disse que você quer fazer encontro vocacional, eu disse, quero. Aí marcou e comecei a fazer os encontros vocacionais. Comecei a fazer os encontros vocacionais e, ao mesmo tempo, eu estudava teologia. E aí, quando chegou no terceiro ano, estava no meio do terceiro ano, meio do terceiro ano não, quase no quarto ano, eu fui convidado a entrar para a ordem. Aí eu entrei, eu tive que trancar a teologia, entrei. Entrei e estou aqui até hoje. Isso foi em 2007 Uhum. que eu entrei. Eu já tenho 14, 15 anos. Então, 2017 fez 10 anos. Agora, em janeiro desse ano, eu fiz 10 anos que fiz votos. Que os votos não é logo quando a gente entra, né? Sim. É depois de um período de formação, a gente faz noviciado e faz votos. Então, agora, no dia 9 de janeiro, eu completei 10 anos que eu fiz votos. Entendi. O senhor é de que ano? O senhor nasceu em que ano? Nasci em 81. Ah, então temos a mesma idade, pô. Temos a mesma idade. É, eu sou de outubro, 31 de outubro. Sou de abril. Abril. Que dia de abril? 2 de abril. Ah, tá. Não, eu perguntei porque assim, meu pai
É do dia 15 de abril. Né? Aí o senhor falando da Bahia, meu pai é da Bahia, meus avós são baianos também, então é bem legal. É, Eu nasci em São Paulo. eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Minha mãe é de São Paulo, né? Meu pai veio pra cá muito novo. Né? Meu avô veio de lá, o outro avô também. E aí encontrou tanto a avó materna quanto a minha mãe são daqui de São Paulo, né? E aí juntou tudo. Que é isso que essa é a beleza do Brasil. Né? E aí é, só uma pergunta. Eu tenho percebido, e aí fica como última pergunta aqui mesmo. É, o pessoal tem acolhido vocações ditas vocações tardias? Eu acho meio estranho o termo, porque vocação a pessoa já tem, mas demora para dar o sim dela, né? Mas isso tem acontecido de pessoas talvez, sei lá, com 40 anos falar assim, vou entrar e pode ou não pode, isso é permitido? Como é Mas que... você diz no Carmelo ou na vida religiosa como um todo? No Carmelo e na vida religiosa, se isso é possível, ou até para a pessoa falar assim, o cara, sei lá, trabalhava a vida toda, de repente entrou na igreja, se apaixonou, tinha mais de 30 anos e fala, eu queria tanto ser padre, mas ele não sabe se ele pode, né? Porque ele vê os padres jovenzinhos, né? Com menos de 20 ou chegando aos 30 se tornando padre, aí ele fala, eu acho que não pode, não há chance para mim, porque eu já sou mais velho. Isso é possível na igreja? A igreja está abraçando vocação tardia mesmo ou não? Bom, isso depende muito de diocese e de congregação, né? E também depende de província para província. A nossa província, atualmente, ela só recebe pessoas até 30 anos. Entendi. Se a pessoa tiver mais de 30 anos, nós não recebemos mais. Nós já fizemos experiência de receber vocações tardias, né? Tem pouco tempo, acho que tem uns 4, 5 anos que aconteceu isso, mas infelizmente todas as vocações tardias que nós acolhemos, né? Nós fizemos um projeto para acolher pessoas que tivessem mais de 30 anos, aí teve pessoas até 41, 42, foi lá no convento de Itu. Mas, infelizmente, nenhum ficou. Puxa, que triste. Que triste. Lá nós recebemos 8, né? 8. Então, aqueles candidatos, eles deram problemas, né? Parecia que era pior do que criança. Os problemas que aconteceu com eles foi pior do que se tivesse recebido criança de 15 anos. Caramba. E aí, por causa disso, a província resolveu fechar esse projeto. Mas existem algumas dioceses que recebem sim, né? Sobretudo aquelas dioceses que têm muitas dificuldades com vocações, né? Existe diocese que tem muitas vocações. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem 200 seminaristas. Mas existe diocese que tem um seminarista, existe diocese que tem 2, que tem 3. Então, quando a diocese ela tem poucas vocações, então o bispo está forçado a aceitar vocações tardias. Entendi. Mas o ideal é que a pessoa chegue um pouco mais novo, né? Eu entrei na ordem com 26 anos. Entendi. Já é uma idade boa, né? Uma idade que... Então o senhor chegou a trabalhar fora, né? Até... Eu trabalhei, antes de ser religioso, eu trabalhei numa lanchonete uns 3, acho que 4 anos. E eu também fui secretário paroquial da minha paróquia. Entendi. De origem. Legal. E antes de ser secretário paroquial, eu também trabalhei na cozinha do colégio da igreja. Puxa. E aí, então, quer dizer, trabalhou, conheceu um pouco geral da vida. Bom, eu só posso agradecer toda essa conversa, né? Foram aí mais de 1 hora, eu acho que 1h40 de conversa, então agradeço muito as dúvidas, né? O senhor explicou a questão dos religiosos, né? A questão da vida espiritual, né? E, bom, para encerrar, eu vou pedir 2 coisas, né? Eu já estou me despedindo, né? Mas para encerrar, e aí eu vou pedir para o senhor encerrar, né? O vídeo
o senhor mandar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o vídeo, aquilo que o senhor quiser falar, mandar para as pessoas, quiser orientar alguma coisa assim, e encerrar com a bênção final. Por favor. Tá. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, para eu participar desse vídeo, dessa pequena catequese, e quero convidar, né, as pessoas que assistem este canal. Como é o nome mesmo do canal? Ascese e Catequese. Ascese e Catequese. Então, pessoas que são inscritas nesse canal e que assistem esse canal, Ascese e Catequese, que possam fazer uma experiência, né, de uma busca de uma vida mais interior, né? Nós vivemos num mundo muito barulhento, nós precisamos silenciar para melhor ouvir a voz de Deus. Então, isso nós podemos fazer em dois momentos especiais. Primeiro, quando a gente vai fazer a nossa oração pessoal, né? Nossa oração pessoal, normalmente, é sozinho, não é com outras pessoas. E segundo, quando nós tivermos a oportunidade de fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. É um momento muito importante em que você, ao mesmo tempo que você faz companhia a Jesus no Santíssimo Sacramento, você contempla, né, a maravilha de Deus que quis se fazer alimento para a nossa salvação e aprende a silenciar. Olhando para Jesus, você pode falar mentalmente, né? Jesus, estou aqui e quero te servir, por exemplo. E assim, no silêncio, você vai sentir, né, o que é que Deus está pedindo da sua vida, o que é que você pode fazer para melhor anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agradeço a todos que acompanhou, agradeço àqueles que vão mandar esse link desse canal para 1 milhão de pessoas, e agradeço àqueles que vão se inscrever no canal. Tá bom? Tá certo. Então vamos dar a bênção final. Que Deus possa nos conceder inúmeras graças por meio desta bênção, que eu, por meio das minhas mãos sacerdotais, possa dispensar para todos que estão nos assistindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Até uma próxima, se Deus permitir. Tá certo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.